pessoal, tudo bem? Mais uma aula sobre História da Arte para o vestibular e hoje vamos falar de mundo grego. Mas antes disso, aqueles recados. Se inscreva no canal do HO História Online, se inscreva no canal Antes Arte do que Nunca, ative o sininho de notificações para você receber toda semana atualizações de vídeos novos. E hoje, para falar de mundo grego, vamos tentar seguir uma cronologia. Para você que acompanha o História Online, tem lá as aulas do professor Rodolfo, pegue essas aulas, use como referência histórica e cronológica para a gente aqui poder fazer uma abordagem da arte deste mundo grego. Tá legal? Basicamente, a arte grega ela se divide em 3 períodos: período arcaico, período clássico e período helenístico. O período arcaico ele está diretamente relacionado ao processo de formação das cidades gregas. Então, lembre-se lá das aulas de história. Nós tivemos primeiro ali a formação do mundo grego a partir das invasões dos povos indo-europeus, formação da civilização creto-micênica até a chegada dos dórios. Nesse momento, é importante a gente destacar aquela que já pode ser considerada a primeira manifestação artística do mundo grego. Essa primeira manifestação, ela aparece ali, na ilha de Creta, na cidade de Knossos. Essa manifestação, ela consiste basicamente num intenso diálogo entre este mundo grego que está se formando e o Egito. É muito interessante perceber nessa primeira manifestação, vamos chamar assim, de arte grega, ou para alguns pré-grega, proto-grega, que há essa relação muito direta com a arte egípcia. É interessante pensarmos, como diz um historiador italiano, Momigliano, nós, hoje, ocidentais, século XXI em geral, vemos o mundo como os gregos viam. Então é natural que a gente encontre muitas semelhanças em conceitos nossos, como o conceito de beleza, o conceito de equilíbrio, de simetria, seja na arte em geral, arquitetura, pinturas, esculturas, muitas semelhanças com o mundo grego. Agora, por outro lado, se esse mundo grego originalmente bebeu na fonte egípcia, é interessante pensarmos como há um diálogo entre nós, no século XXI, e a própria arte egípcia. Claro, eu não estou aqui dizendo que os gregos foram plagiadores, que eles copiaram a arte egípcia. Absolutamente não. Vocês podem observar nessas pinturas no Palácio de Knossos que há ali uma clara referência a um princípio, a um cânone da arte egípcia, que é a lei da frontalidade. Claro, reparem que não é uma cópia, é uma inspiração. Os gregos, nesse momento de formação da sua própria identidade cultural, estão muito preocupados em oferecer ao observador as imagens a partir do ângulo de maior visão, que é o princípio da frontalidade lá dos egípcios. Então não há nada de errado no fato dos gregos terem se inspirado neste método, neste cânone, nesse caminho egípcio de produzir arte e levaram isso para a sua própria cultura, para o seu próprio desenvolvimento artístico. Então quando a gente se enxerga como grego, quando a gente enxerga o mundo como gregos, é importante pensarmos que os gregos na origem foram buscar boa parte da sua inspiração lá no Egito Antigo. Então, observando as ruínas do Palácio de Knossos, ruínas, é claro, que foram reconstruídas, elas não foram encontradas assim no final do século XIX por arqueólogos britânicos, elas foram reconstruídas, mas boa parte dessa reconstrução ela é bastante fiel, segundo os documentos, os achados arqueológicos, não é? Bastante fiel à realidade que era a realidade da cidade lá de Knossos, a famosa cidade de Knossos, do palácio, que muitos de vocês devem conhecer, pelo menos de ouvir falar no mito, o Minotauro, que marca exatamente a decadência da civilização creto-micênica e a consolidação deste mundo grego em formação. A chegada do jovem Teseu, que vai então derrotar aquela criatura que habitava o labirinto no interior do Palácio de Knossos, cujas ruínas vocês estão vendo aí. Então chamo muita atenção para essa pintura grega, para esse jeito de enxergar as figuras a partir
do seu ângulo de maior visão. E essa pode sim ser considerada a primeira manifestação grega de arte propriamente dita, dentro da chamada civilização creto-micênica. É interessante porque quando a Grécia vai ganhando autonomia nas suas cidades-estado, né, ela vai se descolando dessa arte egípcia, e essa é uma característica interessante porque os egípcios, voltando a esse metodós, né, para analisar a arte, esse caminho para analisar a arte, os egípcios, eles se mantiveram durante toda a sua existência, claro, eu estou falando aqui do Egito Antigo, o mesmo jeito de fazer arte, né? De novo, o mesmo cânone de fazer arte, né? A arquitetura monumental, a lei da frontalidade, e eles se mantiveram absolutamente fiéis àquele cânone. Não há mudança, não há uma transformação no cânone de arte egípcia, não há uma evolução, por assim dizer. Já os gregos, quando eles começam a se organizar em cidades-estado, e a gente sabe que essas cidades-estado vão se desenvolver, o grande exemplo, claro, é Atenas, o que ocorre? Há um claro processo de transformação da maneira grega de enxergar o mundo. Vocês podem acompanhar, só a título de exemplo, a gente vai voltar a falar disso, essas 3 esculturas gregas em 3 momentos diferentes. Uma primeira escultura que é a do período arcaico, não é? Depois uma segunda escultura do período clássico e uma terceira escultura do período helenístico. Observem que é nítida a evolução, a transformação. Ou seja, você sai de uma escultura que é o Kouros, né? Um jovem desnudo, Kouros. Se fosse uma jovem, seria Coré, né? Uma jovem vestida, né? Você sai de uma escultura rígida, mais firme, que lembra muito a escultura egípcia, não é? E você parte para uma escultura do período clássico, onde já é notável o movimento. Reparem na leveza desse movimento, reparem no controle que o indivíduo tem sobre o seu próprio corpo. É preciso lembrar que uma das grandes características da arte grega no seu período clássico, período de consolidação da democracia em Atenas, é o equilíbrio. Esse equilíbrio tem que ser buscado, por exemplo, no debate democrático, a busca do consenso. Então, para você que acompanha as aulas de filosofia, as próprias aulas de história, quando se fala em democracia ateniense, bem diferente do que a gente pensa hoje, a questão do debate. O debate hoje é sempre vencido por alguém. O conceito de debate no mundo grego é diferente, na democracia ateniense é diferente. Busca-se o consenso, busca-se o equilíbrio, né? Busca-se o meio termo. E veja, isso dialoga perfeitamente com essa ideia de uma escultura que é equilibrada, que é simétrica nas suas proporções, harmônica, né? Buscando inclusive uma harmonia, uma simetria matemática. Isso dialoga muito com o ideal de beleza grega, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas reparem que esse equilíbrio da escultura no período clássico, esse controle sobre o movimento, é também algo que se busca na vida, na polis. Então é muito interessante a gente observar que a estética grega ela está presente na arte, refletindo uma postura do cidadão naquela Atenas democrática, equilibrado, harmônico e que busca o consenso. E aí quando a gente vai para a escultura helenística, né, você pode observar aí, já é uma escultura que traz outros aspectos do mundo oriental. Vamos lembrar que quando a Grécia entra em decadência, suas cidades-estados se enfraquecem após a guerra do Peloponeso, né, aquela famosa frase, né? As guerras do Peloponeso representaram o suicídio das cidades gregas, elas se enfraquecem e acabam sendo dominadas primeiro por Filipe da Macedônia, depois por Alexandre o Grande, que tira dessas cidades gregas a sua autonomia. E como isso aparece na arte? Ora, a arte, a partir daí, começa a sofrer uma forte influência do orientalismo, de uma perspectiva mais espiritual da vida e menos racional.
Então, elementos da espiritualidade oriental, do dualismo persa, da monumentalidade, né, que vem da arte oriental, como a gente viu na aula passada. Se não viu, volta lá e assiste o nosso vídeo sobre arte oriental, da antiguidade oriental. Então, esses elementos da espiritualidade, da monumentalidade, do drama. Observe como a escultura do período helenístico ela é muito mais dramática, ela é muito mais expressiva. Aliás, é uma dica interessante. Se você quiser identificar uma escultura grega do período clássico, busque, além da questão do equilíbrio, da simetria, da harmonia, mas busque a serenidade. A serenidade é uma marca do equilíbrio, não é? E quando você olha para essa escultura helenística, essa serenidade desapareceu. É um drama, é um sofrimento, são as paixões, é a emoção que toma conta do indivíduo. E isso vem por influência do contato que esse mundo grego, agora sob domínio de Alexandre, terá com o Oriente. Então, essa breve cronologia histórica para vocês perceberem como há um processo de transformação da arte grega ao longo do tempo, né, dos períodos arcaico, clássico e helenístico. Diferente da arte egípcia, que se mantém, né, da mesma maneira, com o mesmo cânone. Mas olha que interessante. Paradoxalmente, essa arte que se transforma ao longo da história, no mundo grego, ela, apesar de se transformar, ela mantém o mesmo tema, a mesma temática. É sempre a representação do homem, é sempre a representação do indivíduo, homem ou mulher, enfim, a representação das divindades, e as divindades gregas, como todos sabem, são divindades humanas, né? Eu costumo dizer que os gregos são tão antropocêntricos que até a sua arte ela é antropoplástica. Isso vale principalmente para a escultura, mas aparece também na arquitetura, arquitetura simétrica, arquitetura também harmônica, arquitetura racional e equilibrada. Daqui a pouco a gente fala de arquitetura, mas essa preocupação antropoplástica que aparece muito nas esculturas gregas. É bem interessante porque, embora exista uma evolução na maneira de se retratar o indivíduo, o tema, repito, continua sempre o mesmo, né? Ou seja, o grego está muito preocupado com o corpo. Se a gente pudesse resumir o que os gregos chamariam essa minha tentativa de resumir a arte grega de híbris, né? Um erro que modificaria toda a ordem cósmica, né? A híbris, né? Então eu provavelmente vou ser punido pelos deuses por cometer essa híbris, né? Mas se a gente pudesse resumir a arte grega, sobretudo esse seu aspecto escultórico, a gente poderia dizer que a arte grega, os gregos estão muito preocupados com o corpo e principalmente com o movimento livre do corpo no espaço. O período clássico isso fica muito evidente, né? O movimento livre do corpo no espaço. Reparem um detalhe que é sempre muito interessante, o chamado contraponto, que é você jogar o apoio, o peso do corpo em um único apoio de uma perna, deixando a outra perna livre. Isso provoca um movimento no restante do corpo. Eu brinco muitas vezes com os alunos, eu digo, repare quando você vai tirar foto, como você de repente, muitas vezes, não faz essa postura, esta pose do grego, que é do contraponto. É jogar todo o seu peso para uma perna, deixando a outra perna livre, isso provoca um movimento no restante do seu corpo. Isso é grego, né? E é interessante, né? A gente, antigamente, não sei se hoje, acho que sim, antigamente a gente costumava dizer, né? Ah, fulano é tão bonito que parece um deus grego. Fulana é tão bonita que parece uma deusa grega. E é engraçado que muitas vezes a gente ouve isso a vida inteira e nunca se pergunta por quê, né? Da onde veio isso? Essa noção de beleza grega, essa beleza idealizada grega. Mas isso também é tema para daqui a pouco. Mas voltando, então o tema da arte grega se mantém o mesmo durante todo o período, embora exista uma transformação. E outra coisa que eu acho que é importante destacar, já que estamos falando de escultura,
E é uma marca realmente muito importante da arte grega, da escultura grega. Os gregos não eram retratistas. Eles não individualizavam essas esculturas. Mesmo que fosse uma escultura para homenagear um atleta vencedor de uma prova nos Jogos Olímpicos, e aquele atleta seria homenageado com uma escultura, reparem que há várias esculturas tratando do tema do atleta, né? Não era possível identificar no rosto dessa escultura quem era esse atleta. A gente pode dizer que os gregos eles estavam muito mais preocupados com aquilo que eles tinham em comum do que com aquilo que os particularizava. É interessante pensar que os gregos, então, eles não são retratistas, eles não individualizam essas figuras humanas, bem diferente do que vai acontecer na arte romana. A arte romana, ela particulariza os indivíduos. Os indivíduos têm lá a sua marca na escultura ou mesmo na pintura. Os gregos não. Então, é interessante pensar, os gregos estão muito mais preocupados com aquilo que os une do que com aquilo que os particulariza. Por isso, não há uma distinção do indivíduo através do rosto. E aí, a gente volta a pensar a questão da beleza. Essa beleza idealizada do mundo grego, essa beleza escultórica, é algo a ser buscado, é algo a ser atingido. Interessante também pensar que para o grego a beleza externa é um reflexo da beleza interna. E essa beleza externa, ela vem de onde? Ela vem da natureza. Os gregos vão encontrar na natureza uma reprodução de uma equação matemática, a chamada medida áurea. Então, a beleza grega é a beleza matemática de um padrão que sempre se repete. E eles vão investigar a natureza para encontrar esse padrão de repetição, esse retângulo de ouro que eles falavam, né? Esse retângulo mágico, essa medida áurea, que vai aparecer na arquitetura, vai aparecer na escultura grega. Então, é claro que os indivíduos de carne e osso no mundo grego não eram exatamente desse jeito, né, como as esculturas nos mostram. Aquele era um ideal a ser buscado, mas não por uma questão puramente hedonística. Ah, mas eles não eram hedonistas? Sim, mas não no sentido contemporâneo da palavra hedonismo. Então, não no sentido de buscar produzir no observador algum tipo de prazer por conta de um corpo mais perfeito, mais sarado, como a gente fala hoje. Não, não. Este corpo que a gente está chamando de perfeito e de belo tem a ver com a natureza matemática de todas as coisas que existem. Vejam, os gregos entendiam o mundo, o cosmos, como eles falavam, né? O cosmos é finito e ordenado. Se o cosmos é finito e ordenado, todas as coisas têm o seu lugar. Então a beleza vem justamente de onde? De encontrarmos o nosso lugar no cosmos. Então esse encaixe perfeito, esse encaixe matemático, essa proporção, essa harmonia entre as formas é a representação desse encaixe do indivíduo no cosmos. Percebe? Então, quando a gente fala que a beleza externa traduz a beleza interna, aí a gente está indo para um outro patamar de discussão da arte grega, que é uma arte que dialoga com a ética e com a moral. Sim, eu sei, isso daria um vídeo só para falar sobre isso. Mas interessante pensar que quando da democracia ateniense, esta ética, esta moral, ela deveria fazer parte, por exemplo, dos debates. Então, o sujeito que vai para um debate, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser sereno, ele tem que raciocinar para poder melhor agir. Penso, né? Logo existo, né? Podemos aqui nos apropriar dessa frase. Mas veja, a questão então é a gente perceber como essa arte dialoga com esta beleza matemática, com a ética e com a moral, com a vida na polis. Percebe?
Por isso que os gregos não são retratistas, porque eles têm um ideal comum de beleza a ser buscado. E essa beleza, mais uma vez, não tem nada a ver com um prazer hedônico, com um prazer do corpo, com algo sexualizante. E me permitam aqui responder a uma pergunta que sempre, né, me fazem nas aulas de História da Arte. Esculturas com, normalmente, a genitália, sobretudo o pênis, menor do que deveria se a proporção do corpo fosse respeitada. Aliás, só um parênteses para falar de proporção. Os gregos do período clássico usavam muito a proporção, que a gente pode chamar aqui, né, de forma bem leve, de a proporção das 7 cabeças. Né? Então, o indivíduo ele tinha o tamanho da sua cabeça 7 vezes. Né? Então, esse é um cânone de um cara chamado Policleto, ele que desenvolveu esse cânone que passa a ser a regra geral, né, da arte grega. E interessante que o pênis, a genitália, não segue esse padrão. E aí tem uma explicação muito interessante, né, que é o seguinte: a ideia é que esse indivíduo ele superou os seus instintos animais. E o instinto sexual é um dos instintos mais potentes. Então, esse indivíduo munido da sua razão deve ser um indivíduo capaz de controlar os seus instintos, sobretudo o instinto sexual. Daí você ter essa redução, digamos assim, da genitália do pênis. Lembra quando a gente falou da arte na pré-história, da Vênus de Willendorf, que tinha seios fartos e ancas largas? Porque aquela era uma figura feminina, digamos assim, valorizada. Então a beleza estava ali. A beleza do grego está na razão. Na razão que traz o equilíbrio, que traz a harmonia, que traz o controle que o indivíduo tem sobre sua própria vida. Então, de novo, quando você olha a escultura de um atleta, né, o Discóbulo, por exemplo, vejam o controle que esse indivíduo tem sobre o movimento. E é muito interessante porque é um movimento que te apresenta passado, presente e futuro. Né? Ou seja, o momento anterior ao lançamento, né, a preparação para o lançamento, o lançamento em si, e você consegue perfeitamente projetar o futuro, você já consegue projetar a imagem desse atleta lançando o disco. Então olha que interessante essa ideia do controle sobre o corpo, do controle sobre os movimentos e do controle sobre as ações. É muito interessante pensar a arte grega a partir desse viés. Por outro lado, também é interessante, e aqui eu falo para, sobretudo, os alunos que estudam arte propriamente dita na universidade, hoje em dia é muito raro as pessoas seguirem esse padrão grego clássico de produção de arte, a não ser para estudar. Né? É interessante porque dificilmente você vai encontrar alguém, assim, por vontade, um artista, que vai reproduzir a arte grega. E isso tem muito a ver com a ruptura que, principalmente no final do século XIX, início do século XX, com a chamada arte moderna, né? A ruptura que a arte moderna faz com os clássicos, a negação dos clássicos. Então, quando a arte entra nesse momento moderno e nega o clássico, é muito mais difícil você trabalhar e ver pessoas trabalhando, por exemplo, com mármore. Né? É bem interessante isso. O Marinetti, que é um famoso futurista aí, né? Ele tem uma frase que ele diz assim: um automóvel é mais bonito do que a Vitória de Samotrácia, que é uma escultura magnífica, né? Do final do período clássico ali, magnífica do mundo grego e tal. E ele diz: um automóvel é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Então, é interessante pensar que, embora exista todo este valor que a gente está observando da arte grega, hoje em dia ela acaba não sendo mais tão valorizada no mundo da arte, embora nós tenhamos muitos padrões de beleza grego. E uma das explicações para isso, por que a arte moderna nega a arte clássica, é porque a arte moderna ela rompe com a ideia de arte como mímese. O que é mímese? É a imitação da natureza.
Os gregos faziam isso, eles imitavam a natureza, buscavam a perfeição da natureza, aquela questão matemática que eu comentei com vocês. A arte moderna, ela rasga com isso. A arte como mimesis, isso acabou. Pensem aí no Duchamp, por exemplo, que ele fez com o Mictório, né? Pense depois nos cubistas. Então eles rompem com essa ideia de mímese. O Platão, ele tem uma passagem que ele fala, olha, se você sair pelo mundo com o espelho, né, você vai espelhando o mundo, você está fazendo arte, né, você está reproduzindo o mundo. Né? Então a arte é isso, é você reproduzir o que você está vendo, né, diria Platão. A arte moderna, ela rasga completamente essa ideia, esse cânone, né? Então, veja, uma grande introdução aí para a gente acompanhar agora seguidamente um pouco desses momentos da arte grega. Mas, naturalmente, a gente vai deixar isso para um segundo vídeo. Vamos dividir, então, o mundo grego, né? A arte grega 1, arte grega 2, e aí a gente faz toda essa cronologia depois dessa longa introdução. Te espero no próximo vídeo, com certeza vocês vão gostar. Um abraço e até lá!